Um, dois e por último, três. E aí, você que nos acessa, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, ou boa madrugada também. Estamos começando por aqui mais uma edição do nosso podcast Conteúdo Legal Cast. Sejam muito bem-vindos todos vocês que nos acessam, seja pelas redes sociais ou ainda pelo Spotify, onde você escuta a nossa voz enquanto faz todos os seus afazeres por aí. Bom, tá aqui do meu lado... A lenda, Jefferson Cruz, de novo não. Que medo, né, velho? Que medo, mas a lenda é um sinal de respeito. Renato Saraiva, professor Renato Saraiva, professor, advogado. Vamos falar um pouco sobre o nosso convidado de hoje, Renato? Eita, muito. Olha, nosso convidado tem muita história. Eu conheço esse homem há muitos anos e ele é um dos maiores orgulhos que eu tenho, né, de tê-lo como amigo e companheiro de profissão. Não é isso, homem? Anuncia aí, Jefferson. Exatamente. Hoje nós estamos aqui com o advogado criminalista, Dr. Sandro Silva. Seja bem-vindo, Sandrão. Ô, Jeff, a gratidão é minha, né? Tanto você, professor Renato, dois amigos, dois queridos que a advocacia, que o mundo jurídico nos presenteou. E eu digo também, professor Renato, a gratidão, né, e o orgulho em ter conhecido os senhores, né, há anos atrás, e isso daí para a gente é motivo de muita gratidão, de muita alegria. Muito legal, Sandro. Puxa, a gente... tem esse momento aí, né? Muitas histórias, muita vida vivida, muito aprendizado, né? Isso que é o que fica de melhor e sentimentos incríveis aí. Se tiver uma brechinha, depois eu vou pensar aqui em alguma das histórias, principalmente... as que podem ser publicadas, né? As que, tem isso, tem algumas que, que envolvem trânsito. Pelo horário é melhor não, eu tô né? planejando aqui uma que envolve trânsito, mas depois eu vou consultar meu advogado. E eu tava falando para ele fora do ar, eu falei, olha, eu espero, Sandro, eu admiro muito o seu trabalho, mas eu espero nunca precisar dos seus serviços. Tem duas pessoas que eu falo isso, Dr. Bruno, que é um oncologista, que é nosso amigo, sim, né? E advogado criminalista. Eu espero não precisar dos seus serviços, mas se precisar, estamos aí, né? Verdade. E o universo aqui hoje é da advocacia criminal, então, né, Renato? Vamos nessa. Exatamente. Você sabe, Sandro, já iniciando o nosso trabalho, que o meu sonho era ser advogado criminalista. E eu tive algumas dificuldades. Na faculdade eu sempre fui muito bem em direito penal. E para fazer... Eu gostava do tribunal de júri, fiz alguns júris simulados. E o cara, para fazer tribunal de júri, me corrija se eu estiver errado, ele tem que ser um pouco de ator. Ele precisa, né, estar ali, ter um palco dele. E tem que ter um raciocínio extremamente rápido. Tô certo nisso? Certíssimo, professor. Veja, a parte inicial que foi falada, a parte teatral, a parte de ator, né, ali, de uma atuação, é necessário sim. Não é o suficiente, mas é necessário porque o profissional do tribunal do júri, ele tem um palco para apresentar uma tese. E se ele não souber o que é a presença de palco, qual é a postura, o momento que é a voz dele que precisa aparecer mais, e alguns outros momentos é ele, o corpo dele, né? Ou seja, a estrutura física, a linguagem corporal, muitas vezes ela precisa aparecer, às vezes, mais do que a voz. E só quem tem esse conhecimento de uma técnica, esse conhecimento, né, de muitas vezes um curso, não só de oratória, mas uma questão também teatral, não é? Ele não consegue pegar todo o conjunto, junto com o conhecimento, para se fazer uma defesa e uma apresentação de uma tese à altura. Ô Sandro, é verdade que a preocupação com o julgamento começa bem antes, começa na escolha dos jurados. E a gente viu algumas séries americanas, né, que as pessoas impugnavam os jurados, etc., ou levantavam a ficha dos jurados para saber se ele era de esquerda, de direita, se ele era casado, se ele era solteiro, qual era a posição dele política, econômica. Enfim, isso acontece aqui no Brasil também ou com menos força? Acontece muito. E o júri, quanto mais complexo, né, quanto mais a complexidade dele, existe uma necessidade maior de você ter uma equipe bem preparada e parceiros bons, né? E hoje no Brasil é uma realidade. Eu tenho júris que o cliente, quando tem condições, porque também em relação financeira não é um custo tão baixo, sim, você contratar empresas para lhe dar o apoio
né, para ter um excelente julgamento. E o excelente julgamento inicia-se, além de um estudo minucioso, também do estudo que se precisa dentro do contexto completo, e um desses contextos se chama fazer análise antecipada dos jurados. Né? Em cada série de júris, em qualquer comarca no Brasil, é obrigatório que seja apresentado dentro do processo a lista de jurados, não é algo restrito. E diante daquela lista de jurados, hoje nós temos empresas que fazem esse estudo, né, de forma minuciosa, e é exatamente todos esses pontos. Porque, de acordo com as imputações que estão sendo feitas ali ao seu cliente, o perfil do jurado para julgar é importantíssimo. Se ele realmente é de esquerda, se ele é de direita, qual a profissão que ele exerce, qual as últimas curtidas de publicações que ele teve nas redes sociais, se ele tem foto com familiares, se ele tem foto com amigos, ou seja, todos esses contextos eles são analisados e dali se trata o que a gente chama, se analisa, define o perfil, certo, daquele jurado, se ele está apto, se ele seria a melhor opção para fazer parte naquele julgamento. Então o julgamento já começa ali, né? Bem antes, né? O estudo e toda essa preparação é feito de uma forma bem antecipada. Muito bem, né, Jeff? Não, e nesse ping-pong que a gente faz aqui, a gente sempre puxa para o lado jurídico e também para o lado da internet, das redes sociais e da colocação do advogado. Então a gente vai puxar para esses dois lados. E de filme tem até um filme muito bom que são Os Intocáveis. E no final termina num júri. E tem um lance de júri muito legal que acontece, vale muito a pena para quem gosta de dar uma assistida, rever, que é um filmaço, em primeiro lugar, Os Intocáveis, e termina com uma situação bastante interessante de júri. Vocês têm toda uma vida no júri, mas vocês têm um dia a dia também, Sandro, e eu sempre vejo, acompanho ali seus stories e tudo mais, e você tá, estamos aqui na delegacia agora, defesa forte e preparada, né? Qual que é o refrão? É esse mesmo, né? Defesa forte e preparada. Defesa forte e preparada. E como é que é essa atuação, então, nas delegacias, junto ali, às vezes, a parte, o outro advogado, o delegado, como é que funciona? Como funciona esse dia a dia? Jeff, o dia a dia hoje, delegacia, tanto nos fóruns como nos tribunais, eu, particularmente, né, eu atuo em alguns casos mais específicos, né, com o passar do tempo, né, a nossa dedicação e a nossa definição, na realidade, em atuar de forma mais específica em uma determinada área, faz com que a gente seja mais seletivo. Né? E quando eu vou à delegacia, geralmente foi porque teve um flagrante de algum crime doloso contra a vida, que é o que leva ao tribunal do júri. E a importância do advogado entender que quando ele tem essa oportunidade, desde o primeiro momento, em sede policial, ele ter um conhecimento para atuar no inquérito policial, ele aumenta as chances, né, de alicerçar a tese defensiva dele. Portanto, essa atuação ela é indispensável. E quando eu também vou à delegacia, tem um outro ponto que é muito importante. E isso é fundamental, né, em qualquer profissão da vida. Você não pode perder o cheiro de gente, você não pode perder o cheiro do cliente. E quando a gente fala do tribunal do júri, principalmente, porque é o único instituto que você tem os seus pares que vai julgar. E ali são julgadores de leigo, pessoa do povo, de qualquer profissão que vai ser escolhido. Se você não tiver essa sensibilidade de ir à delegacia e ouvir qual é o comentário sobre aquele fato, de 2 dias antes do júri, aproveitando aqui também, pegando ainda o gancho do que o professor Renato falou. Tem cidades, doutor Renato, que eu vou, professor, para fazer um júri, eu chego 3 dias antes. E sabe qual é a minha primeira programação na cidade? E tomar cafezinho nas barracas. Né? Se ambientar com a cidade, exatamente. Eu vou tomar cafezinho nas barracas, próximo ao fórum, na cidade. Quando é um crime de repercussão, eu vou até o fórum e converso com a dona do cafezinho lá, falo com o oficial de justiça, para você saber que repercussão é aquela e você ter um sentimento para exatamente no perfilamento de um determinado jurado, você saber se ele ali está apto a julgar aquela situação. Portanto, Jeff, é muito importante essa atuação na delegacia, no fórum, você conhecer, né, e despachar direto com o juiz. A petição, por mais bem feita que ela seja, ou para o delegado ou para o juiz, ela não transmite sentimento. E a partir do momento que o advogado ele faz
ele peticiona algo e ele faz um memorial e vai despachar com aquela autoridade e mostra o sentimento, a vida que tem ali dentro daquele papel que está sendo levado, as probabilidades de resultado são bem maiores. Sandro, claro, quando você se formou em Direito, fez Direito, você tinha uma série de possibilidades. O que lhe fez se apaixonar pelo direito penal, em especial a atuação no Tribunal de Júri, que é uma atuação, digamos, mais restrita no que diz respeito à quantidade de profissionais, né, que fazem isso. O que te fez apaixonar pelo Tribunal de Júri? Primeiro, a paixão pela liberdade, né? E o segundo ponto, uma paixão pela uma justiça que seria analisada de uma forma muito mais próxima da realidade humana. Porque quando o senhor pergunta que decisão é essa, uma realidade da probabilidade da decisão humana. Se o senhor me perguntar hoje se eu gostaria, se assim acontecesse um dia que eu cometesse um crime que fosse levado ao tribunal do júri ou a qualquer área do direito penal, se eu gostaria de ser julgado por um juiz togado que estudou e julgado por um cidadão que tem 50 anos, 60 anos de idade, eu lhe diria que por esse cidadão. Certo? O porquê disso? Porque muitas vezes a gente tem se deparado com pessoas altamente inteligentes, pessoas altamente qualificadas e capacitadas para exercer uma função, mas ela não tem o mais especial, que é a experiência de vida. Ela não tem o sentimento humano, ela não tem um alinhamento com a dignidade da pessoa humana para poder fazer um julgamento. Faltaria empatia, muitas vezes? Sim. Eu diria que falta essa empatia, né, e por isso que o Tribunal do Júri ele é tão especial. Ser julgado por 7 jurados leigos ali, que a experiência de vida, muitas vezes, conta muito mais do que o saber jurídico, até do próprio advogado que está apresentando. Ô Sandro, sempre tem aí, a gente sempre escuta por aí, né? Claro que muita coisa é lenta, que o advogado criminalista que faz tribunal de júri, normalmente ele costuma cobrar adiantado. Um assunto delicado, porque a cobrança de honorário. É complicado. E assim, ó, é onde você aproveita aquele momento logo que ele está preso e está mais necessitado e já faz a sua cobrança, você tem depois, quando solta, eu estou falando de uma maneira leiga, digamos, eu sou advogado, mas não sou da área do ramo criminalista. E depois fica mais difícil. É fato isso? Na questão, qual é a prática? Não precisa dizer quantidade, mas qual é a prática na cobrança de honorários, né, nessa parte do direito penal? Professor Renato, não é só lenda, não é só comentários sem fundamento, mas é uma realidade. O direito penal, né, a advocacia criminal, ela tem, sim, né, as suas partes delicadas. E a gente trata com clientes e tem clientes que têm um grau de periculosidade, tem clientes que não têm, do mesmo jeito que o Tribunal do Júri leva também vários cidadãos que não têm nada a ver com crime. Né? E a parte dos honorários, dos pagamentos, a gente analisa caso a caso. Eu tenho vários casos que consigo, né, e só faço se realmente for adiantado. Tem outros casos que eu confio, dependendo da situação, e já recebi depois, até não esperava recebi depois. E tem vários casos que a gente recebe parte antes e também faz um contrato de risco e recebe o outro com uma possível absolvição, uma possível tese benéfica ali para o cliente. Tem essas 3 situações. Agora, eu tenho me deparado com uma situação que eu não que seja melhor do que ninguém, de forma alguma, que não se trata disso, mas que eu tenho buscado prezar por um trabalho, graças a Deus, tão bem feito, com resultado tão positivo, que a outra parte, independente da situação, ela sente-se obrigada depois a ter que me pagar. Em alguns casos, até paga mais do que foi o acordo inicial. Né? Mas é caso a caso, deve ser analisado e tratado realmente caso a caso. É isso, né, Jefferson? Rapaz, eu tô travando os microfones de vocês agora, consegui soltar aqui. Ô, Sandro, tem uma coisa que é interessante na sua área de atuação, que acontece muito a mídia, né? Muitos casos
a mídia ali como um quarto poder, né? Como algo que às vezes já até julga e faz tudo, mas isso não vem ao caso agora nessa pergunta que eu vou dizer. Mas tem um caso muito clássico aqui, que é da Elise Matsunaga, que mais uma vez puxando aí pro lado do audiovisual, tem uma série muito boa na Netflix que chama Era Uma Vez um Crime. Eu assisti a série inteira, aconselho a assistirem, porque a série mexe muito com o negócio de uma hora parece vilão, uma hora parece vítima, eles trabalham isso muito bem. E a Advocacia de Defesa, não sei se você já viu essa série, mas vale a pena, eles causam uma reviravolta quando a mídia começa a olhar para esse crime também. Nesses casos que você atende, ou nessas cidades que você chega um pouco antes, você já sentiu isso na pele? Isso já aconteceu com você também? Isso é arriscado de acontecer? Vocês estarem lá, de repente, começar, aquele caso tem muita repercussão, muito furor na mídia, nas redes sociais, que às vezes não dá nem tempo de chegar até o jornal, as emissoras de TV e tal. Como que é isso dentro da advocacia que você pratica de júri, criminalista? Tem sim, Jeff. Excelente pergunta, porque, Jeff, as defesas mais difíceis que existem dentro do Tribunal do Júri são dos casos midiáticos, certo? E os casos midiáticos, a gente costuma falar que o cliente ele já chega condenado e a gente faz um trabalho para tentar descondenar ele. É diferente de um caso, às vezes, comum. A mídia ela tem um poder muito forte, né? E ela tem esse poder de influenciar, né? E principalmente influenciar aquele público que são escolhidos para ser jurados, que é um cidadão comum, que ele não, nem em todos os momentos ele vai analisar a parte jurídica da situação, e a maior grau de dificuldade, os júris que eu vi com o maior grau de dificuldade, e houve até condenações, né, com poucas exceções, foram os júris, né, os júris que tinham essa parte midiática. Fiz um júri, um exemplo, no estado do Ceará, que, para você ter ideia, é a chacina do Curió, foram 6 dias de júri, e são 45 policiais que naquela ocasião estavam sendo denunciados, e na plateia tinha o presidente do tribunal daquele estado, tinha representante dos direitos humanos, tinha representante da ONU, e tinham 46 repórteres inscritos. Por sinal, passou até no Fantástico. E quando você pega um júri desse, os jurados, por si só, eles se sentem intimidados, porque as pessoas depois vão reconhecer e dizer, né, que todos aqueles fatos estão tendo repúdio social ali, está tendo uma mídia demonstrando um fato, e que ele, mesmo tendo feito um juramento, que é de obrigação dizer que vai ser imparcial no julgamento da causa, ele termina sendo ali influenciado. Portanto, a mídia tem, né, esse poder. E aí eu vou fazer uma resposta em cima do que você me perguntou. Quando o advogado ele passa a ter um conhecimento, aí, com muito cuidado, passa a ter uma experiência, uma vivência, ele pode fazer o que a gente chama de pré-júri. E o que é o pré-júri? Se procura também a mídia, né, se procura também os blogs e todos os meios de comunicação daquela região, e às vezes soltam uma nota, às vezes soltam um vídeo, né, falando um pouco ali da história inversa do que a mídia está trazendo. Eu já tive júri em fazer esse pré-júri e de policiais, né? Enquanto a mídia estava mostrando ele como um monstro, eu mostrava de todas as gratificações, de todas as premiações que ele tinha ganho na corporação, e o sonho que sempre foi dele e da família de ter aquela pessoa defendendo a sociedade. Em um caso isolado não poderia ser o julgamento da vida dele. E, ao final, ele foi absolvido, sim, né? Mas, na maioria dos casos, infelizmente, é prejudicial. Sandro, e você prefere atuar em causas midiáticas ou causas que não estão tanto na mídia? Porque a gente vê que tem, às vezes, tem muitos advogados que aproveitam disso também, né, para se expor, né, para se mostrar. Qual é a tua interpretação em relação a isso? Professor Renato, em relação a quando faz de preferência, né, eu responderia até de uma forma mais completa, né? E aí trago o saudoso Evandro Luiz Silva, quando ele disse que eu não escolho causa para defender. Até porque eu não defendo pessoas, eu defendo direitos. E a gente não escolheria, mas assim, qual dos dois você teria uma atenção? Todos os dois tipos de situação é muito importante para o advogado, certo? Porque se você quer ter uma projeção nacional, você tem que atuar em grandes causas midiáticas e causas difíceis e causas também que você
tem um grau de dificuldade muito grande de ter um resultado positivo no sentido da absolvição. Que nem sempre o resultado positivo é ser uma absolvição. Sim. Tem vários outros aspectos. Mas quando se fala em questão de resultado, talvez uma forma menos complexa para você ter um volume de resultado, a causa sem ser midiática, ela vai trazer aí para o seu currículo várias situações de teses acolhida, que é importante. Mas em relação ao conhecimento, em relação à questão da atuação, em relação ao conhecimento jurídico, a causa midiática ela vai trazer essa repercussão e vai trazer também para o advogado, né, esse bônus, eu posso dizer assim, na sua carreira. Abrindo uma grande exceção, que é a mesma situação da mídia. Quando também deixa a desejar, o advogado precisa ter o entendimento que ele está destruindo com a carreira dele. Sim, pode ser bom, pode ser ruim. Né? Exatamente. Tem os dois aspectos. Sandro, antes de passar aqui para Jefferson, eu tenho colegas que são... Tem um colega que é pastor e que é advogado. Mas ele não faz a área criminal, não. Mas, por exemplo, ele diz, Renato, quando chega algum cliente da área de família que quer se divorciar, eu faço de tudo para que isso não aconteça. Mas se ele insistir com a tese do divórcio, eu não faço. Eu prefiro encaminhar para outro colega, tendo em vista, né, o posicionamento da igreja, do casamento, né, do casamento contínuo, etc, etc. Eu sei que você é cristão, como eu também sou. Como é que funciona para um cristão, muitas vezes, ter que defender quem ele sabe e, de fato, cometeu um crime? E você tem que apresentar a melhor defesa para ele. Como é que você atua desse um lado cristão, do outro lado o advogado criminalista? Você tem esses conflitos de sentimentos? Professor Renato, com toda a sinceridade, hoje não. Hoje mais não. Eu tenho uma visão da advocacia criminal, ela muito bem definida e muito bem posicionada. Não é? Quando eu trago, falando do lado cristão, quando eu trago a questão do erro e do pecado, tenho como próprio exemplo o próprio Cristo, que diz, eu não amo o pecado, mas eu amo o pecador. Não é? O pecado ele não ama, mas o pecador ele quer ver restituído. E o advogado criminalista ele está nesse liame. Eu não concordo com o crime, mas eu entendo que qualquer cidadão na face da terra ele tem direito à defesa. E ao ele ter direito à defesa, por mais repugnante que tenha sido o crime que ele possa ter cometido, ele é digno de ser defendido. Né? E se ele é digno de ser defendido, eu me sinto muito à vontade em fazer a defesa dele. Como já tem casos que eu já participei, casos altamente complexos, com fundo, né, ali para ser julgado. Quando eu digo fundo, tem um homicídio, mas o homicídio foi caracterizado por uma outra situação. O próprio tráfico de droga, tem a questão de uma organização criminosa, e tem outros que não estão nesse aspecto, mas que é um aspecto muito delicado. Eu tenho um júri agora, esses próximos meses, no Rio de Janeiro, e o pano de fundo é como se o filho tivesse empurrado a mãe e tivesse matado a mãe de uma queda. E eu sou advogado, um caso complexo demais, uma socialite em uma região do Rio de Janeiro, no interior, e eu fui, né, convocado através de um parceiro para fazer esse júri. E ao ser convocado para fazer esse júri, pode existir esse grande conflito, né, em relação a fazer um júri com esse teor. Mas a partir do momento que você tem essa convicção e tem essa questão muito bem definida, você para de ter a questão do conflito religioso e você entende que é um ser humano, e esse ser humano ele precisa ser amado, esse ser humano ele precisa ser acolhido, respeitado, certo? Mesmo não concordando com a atitude e com os atos que ele cometeu. Perfeito, não é isso, Jefferson? Não, muito bom. Eu até coloquei aqui, era a próxima parte que eu ia te perguntar, essa questão da acolhida. E mais uma vez, falando das redes sociais,
você sempre comemora ali com a família ou com a pessoa que está sendo acusada, você dá um abraço neles e tudo mais. Então eu queria te perguntar a respeito da acolhida. E o nosso público é boa parte também de advogados, pessoas que querem ser advogados, pessoas que gostam ou que precisam de um. Então eu queria que você falasse dessa acolhida que você tem, mas que na sequência também você falasse da questão de riscos. Como que você se sente? Você é um cara de família, tem filhos pequenos, hoje em dia tem redes sociais, todo mundo conhece todo mundo. Qual a sua sensação a respeito disso, então, Sandro? Maravilha, Jeff. Excelente pergunta. Jeff, eu sou hoje um advogado criminalista, sou, né, por incrível que pareça, e vocês sabem da minha história, sabem que eu sou um jovem advogado, né, apesar... Somos dois, pô. Mas Vossa Excelência com experiência já, né, com outras funções Que ano? jurídicas. 8 anos, fazer 8 anos agora, né? É mais antigo do que eu. Eu comecei em setembro de 2017, amigo. Vou usar até agora quando alguém falar, eu digo, rapaz, Renato Sara é mais novo que eu. É um menino, né? É do PlayStation para cá. Isso, né? E a minha característica dentro da advocacia, sendo uma advocacia mais recente, né? Eu sou conhecido no meio do Tribunal do Júri e hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, com a representatividade nacional muito grande, né? Tenho todo orgulho de dizer que sou pernambucano, sou de Vitória de Santo Antão, filho de seu Brás do Bar, né? Sempre digo isso em júris e às vezes em várias palestras que eu passo, e com essa representatividade, mas a minha advocacia ela terminou sendo um divisor, e dentro da questão do Tribunal do Júri, professor Renato e Jeff, eles costumam falar de escolas, certo? E tem uma escola no Sul, tem uma escola Centro-Oeste, tem escola ali do Rio de Janeiro, e assim vai, e algumas escolas no sentido de atuação dos tribunos do Tribunal do Júri. E eu sou visto como uma escola, né, recente, uma escola nova, voltada à advocacia humanizada. Né? E o que é uma advocacia humanizada? A gente busca realmente valorizar os pontos positivos daquelas pessoas que estão ali, né, sendo julgadas. Porque, por mais que tenha sido delicado o crime, Jeff, todas as pessoas, e muitas vezes a gente deixa de aproveitar as pessoas por não olhar o lado bom dessa pessoa. E sempre tem algo que foi bom ou que é bom. Né? Portanto, essa advocacia humanizada faz com que a gente tenha um respeito muito grande ao réu que está sendo ali julgado, né? Até porque o Tribunal do Júri é um dos poucos locais onde qualquer cidadão pode sentar, certo? E precisa ser respeitado. E muitas vezes a gente olha para o Tribunal do Júri e vê aquela pessoa que está sendo julgada ali como uma pessoa muito ruim, mas só passa a ser muito ruim quando não é alguém, às vezes, da nossa família. Quando é alguém que é da nossa família, que tem um contato, que tem uma relação, a gente vê que não era daquela forma que deveria se tratar. E dentro dessa situação, a gente busca, junto com a equipe, né, humanizar, trazer esses pontos, a gente apresenta vídeos. Agora mesmo eu fiz um júri no Espírito Santo, e lá em Linhares, na cidade de Linhares, e eu fiz um vídeo da história do cara, né, e ele trabalhando, ele ajudando a mãe, ele ajudando os irmãos, que aquele único fato isolado também da vida dele não deveria prevalecer diante de tantas coisas boas que tem. E aí, junto com esse ponto, você passa a ter também um respeito muito grande do cliente. Tá? Você passa a ter um respeito muito grande do cliente. E quando você me pergunta, advocacia criminal, você que tem família, que tem, né, todo esse contato em redes sociais hoje é muito aberto, eu não deixo de publicar, eu levando meu filho na escola, rede social sabe a minha escola que meu filho trabalha, sabe onde é que geralmente eu estou. E, a partir do momento, apesar de sabermos que tem pessoas que têm um coração independente de qualquer coisa, às vezes com maldade, mas eu tenho uma advocacia hoje que eu costumo falar que é uma advocacia que a gente não precisa vender aquilo que a gente não faz, aquilo que a gente não prega. E sempre quando eu tenho um contrato em qualquer lugar do Brasil, eu tenho uma consciência e escuto dos meus clientes que eu entreguei muito mais do que eu disse que faria. E ao você entregar muito mais do que você prometeu, você minimiza muito o risco, porque as pessoas sabem que você não é de promessa, é de resultado, que não chegou lá dizendo que seria liberado na advocacia criminal, alguém seria liberado com 2 dias, com 3 dias, entendeu? Onde, na realidade, a gente não pode prometer isso ao cliente.
Sandro, você é advogado criminalista e eu vou dizer que você também é um influencer digital. Né? Porque ele tem um trabalho forte aí no Instagram, entendeu? Essa semana passada agora mesmo teve uma repercussão boa, uma discussão calorosa com o membro do Ministério Público. Bombou de visualização. Como é que é esse trabalho aí que você faz? É espontâneo, é programado? Como é que você atua nisso? Porque é importante, porque eu percebi que nos últimos anos está tendo uma exposição muito maior de advogados criminalistas, né? Tem você, tem Paulo Machado, tem a Florence, e tem vários que estão realmente se mostrando, não estão só ficando escondidos, né, na sala de julgamento, eles estão mostrando para as pessoas como de fato acontece. E isso, né, vou abrir a palavra a você, também contribui para dignificar e aumentar o interesse dos outros advogados que também querem fazer essa área, né? E a gente pensa que é igual ao filme, né? A gente que está aqui pensa que é igual no filme, aquele negócio, isso no tribunal, pá, e você mostra ali os bastidores, é um negócio. E essa dessa semana aí mesmo foi... Veja, tem os dois aspectos, Jeff. É lógico que eu quero, né, que as pessoas conheçam o meu trabalho. E a mídia, as redes sociais, é um meio hoje fantástico de você mostrar o seu trabalho. Mesmo tendo essa consciência do que eu falei anteriormente. Tem que ter muito cuidado, porque quando não é de verdade o trabalho, também os seguidores descobrem, certo? E requer esse cuidado. E tem os dois pontos. Eu tenho um ponto que eu utilizo muito na mídia, que realmente trazer conteúdo. E trazer um conteúdo que é um conteúdo, todo respeito aos colegas, várias pessoas, e eu acho que tem que ser feito, os cortes, tem que ser feito, né, pegar um vídeo e fazer aqueles principais cortes. E o meu, geralmente, eu não tenho esses cortes, certo? Por quê? Porque eu quero trazer e transmitir um conteúdo e um conteúdo da realidade do dia a dia. A dificuldade autêntico e a dificuldade que o advogado passa, o advogado criminalista. Não é? A tentativa, muitas vezes, de trazer para os jurados, de trazer para o público que não existe uma isonomia, ou seja, não existe uma igualdade. Né? E eu sou um advogado, e graças a Deus, diante da classe, conhecido como um advogado muito respeitoso, mas muito combativo. Né? E eu não admito que as prerrogativas do advogado ele seja ali banida ou não seja respeitada. Eu não admito que fique, né, de forma subliminar ali para as pessoas que, quando se está ali numa sala de audiência ou numa sala de um tribunal do júri, a figura do juiz como se fosse maior do que a de todo mundo, a do promotor, né, que fosse maior do que todo mundo. E a minha advocacia, minhas filmagens, ela demonstra isso. Demonstra tanto as questões de resultados que eu transmito, que foram resultados que não foram como esperado, que às vezes é uma condenação de um cliente, um caso que a gente acharia que ele poderia ser uma absolvição. O meu tem, graças a Deus, resultados positivos, né? E quando eu falo de resultados positivos, existem as limitações das publicações do advogado, mas mesmo com essas limitações, tem várias situações que podem ser divulgadas, como exemplo, o plenário do júri eu posso divulgar, né? Essa questão do final, né, de um alvará tal, é que existe mais uma restrição. E eu trago o dia a dia, eu trago a questão do advogado, do comportamento, muitas vezes, as redes sociais eu utilizo para isso, de como ele se colocar, se posicionar diante de uma situação de apuro, de uma situação que seja vexatória. E muitas vezes essa parte daí, que é a parte principal da advocacia, eu sinto falta. E por sentir falta, que desde o início eu não tive essa orientação, não tive esse apoio, não tinha alguém que mostrava dessa forma, eu me sinto na obrigação de, como professor, também compartilhar esse tipo de conteúdo. É isso aí. Tá. Muito bom. Ô, Sandro, daqui da minha parte, cara, tem uma coisa que eu acho bacana e queria que você falasse um pouquinho também, que é a habilidade de comunicação, né? A comunicação, eu sou radialista e uma época o meu sonho era ser dublador. Mas para ser dublador eu precisaria ser ator.
E eu tinha vergonha de interpretar, assim, com muita gente olhando, e o dublador também chora, o dublador faz o que o personagem faz, então é algo vivo. Como que é a comunicação de um advogado, cara? Que você chega ali e você fala, se mexe, gesticula, qual que é a importância disso, dessa imposição física, né? Na fala, dos movimentos e tudo mais? Jeff, é fundamental para o advogado ele ter esse poder de comunicação, ele ter esse poder de conhecer várias ferramentas que hoje o mercado traz, né? O advogado ele precisa saber o que é uma PNL, uma programação neurolinguística. O advogado tem obrigatoriamente de saber o que é um curso de oratória e fazer um curso de oratória. O advogado tem que saber o que é um espelhamento, o que é um rapport. São fundamentais entender as questões em relação a quem está assistindo um júri ou uma apresentação, ou seja, o receptor, saber ali do comportamento dele e ele conhecer o comportamento da outra parte, certo? Se o receptor, se ele é visual, se ele é auditivo, se ele é sinestésico, não é? A partir do momento que ele sabe essas habilidades sensoriais da outra pessoa, ele tem uma facilidade maior de, além de se comunicar, também ele tem uma possibilidade maior de criar uma conexão e com essa conexão ele criar um ambiente onde as pessoas confiem mais naquilo que ele está falando. Portanto, a questão da oratória, saber a postura da voz, o que é uma voz de ouro, o que é uma voz de prata, o que é uma voz de bronze. No momento que você está falando, você imagina você falar de um momento trágico dentro do tribunal do júri de alguém morrer e você está falando dizendo assim, ele morreu! Né? Ou seja, não tem conexão, não tem um contexto com aquela situação. Mas quando se tem essa consciência, né, dessas questões sensoriais, se a pessoa que está recebendo um determinado jurado ali, quando você fala, se a presença dele, ou ele está prestando mais atenção na sua fala, ou quando você mostra o processo, ele está mais ligado em uma imagem, né? E esses pontos são fundamentais. Aí traz a fala junto com a linguagem corporal, né? Saber utilizar as mãos diante de um plenário, diante de uma plateia, é um fato fundamental, porque tem vários movimentos que ele é intencionalmente feito para que o inconsciente de quem está assistindo você vim para a sua presença, né? Portanto, todos esses pontos aí da comunicação, que ela seja verbal ou não verbal, né? Que ela seja consciente ou inconsciente, ela é fundamental para o comunicador. Perfeito, muito bom. E Sandro, nesses 8 anos de experiência atuando no Tribunal de Júri, já sofreu alguma ameaça? Já saiu corrido da cidade no final do julgamento? Conta aí, fala pra gente aí. Professor Renato, ameaça, graças a Deus não, né? Graças a Deus eu nunca recebi ameaça para dizer que fosse uma ameaça velada ali, de dizer assim, que eu vou lhe procurar, tal. Não. Existem casos midiáticos que quando a gente tem uma atuação e a gente concede uma entrevista, os comentários são aqueles comentários, que fosse com você, se fosse com a sua família, que você morresse também e tal. Existem várias situações. Eu tenho, em todos esses anos, uma única exceção no sentido de uma tentativa de uma agressão, junto de uma agressão verbal, como também uma manifestação, que foi em um caso que eu atuei em um estado, o caso era muito delicado, e esse caso delicado, mesmo ao final sendo condenado, a gente conseguiu tirar uma qualificadora, era uma situação que eu quis atuar exatamente porque era midiático, certo? E eu sabia ali que teria uma repercussão pela sustentação que eu iria fazer, e ao final a família da pessoa que foi vítima, infelizmente, uma das tias junto com um tio, eles vieram no trajeto ali que eu estaria saindo do fórum, eles vieram realmente tomar satisfação e vieram para cima, né, de mim. Mas nada que houvesse qualquer tipo de gravidade, né, foi contido a tempo ali e sem nenhuma gravidade. Mas eu faço uma advocacia criminal muito, muito tranquila, graças a Deus. Hoje eu atuo mais nos outros estados do que no próprio Pernambuco, né? Eu atuo hoje, tenho uma atuação muito forte no estado do Ceará, uma atuação muito forte no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né?
tenho uma atuação forte também no Espírito Santo, ou seja, alguns estados que têm algumas particularidades e que são delicados. Né? Um exemplo, muita gente é curioso comigo porque eu atuo muito no estado do Rio de Janeiro, né? E Ceará também, porque são estados que têm uma característica faccionada, né? E as pessoas ficam me perguntando o risco, como é, se tem por atuar de um lado e absorver, se tem outro lado que vem. Mas, graças a Deus, eu nunca tive nada que fosse bem representante em dizer assim, eu já fui ameaçado na advocacia criminal. E já atuou também como assistente de acusação ou não? Já também, né? Prefere a defesa ou a assistente de acusação? Prefiro a defesa, né? Eu usaria mais uma frase do Evandro Lins e Silva quando ele disse que as poucas vezes que eu errei na vida foi quando eu decidi acusar. Mas eu faço a acusação. Boa frase, boa frase. É isso aí, né, meu Paulo? Olha, Sandro, vamos aos grandes números, então, para a gente terminar aqui. Fala o seu Instagram para o pessoal que não te segue ainda. Eu vou deixar aqui, mas é legal. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram, Sandro_Silva_ADV, de advogado. Será uma honra, né, receber aí novos seguidores. Você sabe aqui do poder da comunicação, né, do conteúdo legal. Bacana. E, né, repetindo, Sandro_Silva_ADV, né, de advogado. Estamos nas redes sociais. Muito bom, muito bom. Forte e atuante. Defesa forte e preparada. São quantos, falando desses números, são quantos tribunais você fez até agora nesses 8 anos? Tem ideia? Jeff, aproximadamente 400. Né? Aproximadamente 400. É muito importante, como o nosso bate-papo, tem vários alunos e estudantes que também acompanham. Só abrir um parênteses aqui dentro dessa pergunta que você me fez. A primeira pergunta para admirar e que ficam admirados é como em tão pouco tempo eu consegui tantos tribunais de júri. Pois é. Né? E tem hoje o meio que eu convivo, para você ter ideia, de pessoas com 30 anos de júri, 25 anos de júri, que é para chegar mais ou menos a essa quantidade de 500 júris, 600 júris e vários menos júris do que eu. Quando você está determinado a fazer algo, você olha de uma forma que o primeiro ponto é o amor pelo que você faz. E fazendo pelo amor que você faz, não é o dinheiro que é o ponto principal. Né? E eu aprendi isso no meu longo de vida e reforcei ao ter o contato com o professor Renato, aqui, né, do SES, da paixão dele, de compartilhar conhecimento. Sim. Né? O tempo que eu trabalhei aqui no SES. E vários júris no meu início de carreira, eu paguei para fazer. E quando eu digo eu paguei para fazer, não é chegar junto do réu e dizer assim, toma um dinheiro para fazer seu júri. Mas eram pessoas, professor Renato, que estavam na defensoria e que não tinham dinheiro nem para pagar, tirar a xerox do processo. Entendi. E eu tirava a xerox do processo, botava dinheiro do meu bolso, e assim eu comecei a ter uma quantidade de júris grande. E esses júris que eu fazia, que uma pessoa não tinha condições, às vezes gerava mais 2, 3 plenários, com valores que já eram interessantes, que pelo menos dava para eu pagar já a xerox e a gasolina. Sim. Né? E isso fez com que eu tivesse uma quantidade de júris significativa, tivesse uma representatividade nacional. Né? E hoje, pela misericórdia, os júris que eu faço já dá para sustentar muito bem a família e viver bem. Dá para pagar as contas. Gente, olha, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui então, hein, Renato? Muito obrigado por ter vindo, Sandro, aqui bater esse papo com a gente. Legal demais ter você. A gente, como dissemos no começo, acompanhamos sua história, é muita inspiração. Aqui também, durante o nosso papo, rolou muitos insights. Então foi legal demais essa oportunidade. Exatamente. Se você precisar de um bom advogado criminalista, está aí, Sandro Silva. Sandro, então... Agradeço demais, Jeff, professor Renato. Eu sou muito grato, né, na minha vida, pela vida de vocês. Pessoas que eu sempre tive um contato. Tenho honra de dizer que conheço, que são amigos. Né, e para mim também esse momento aqui, essa oportunidade é de muita valia. É de muita valia. E eu, como sempre, Jeff, eu gosto de deixar aquela mensagem final. E naquela mensagem final, eu diria a todos aqueles que estão nos assistindo que, independente da dificuldade que possa passar na vida, independente dos obstáculos das pessoas que às vezes dizem que não acreditam em você, tem um ponto que você jamais pode deixar de apagar dentro de você,
que se chama chama. Né? E hoje eu tenho como um método a questão da chama, que eu digo, e o que era chama? Conhecimento, habilidade, atitude, motivação e a letra A, muito amor pelo que se faz. Se você for apaixonado pelo que se faz, pode ter certeza que as coisas irão dar certo e o difícil que é o processo vai servir como uma grande história para que mais à frente possa também motivar e incentivar pessoas a vencerem na vida. Muito obrigado, gente. Tá ótimo, Sandro. Muito obrigado. E essa musiquinha nossa para terminar aqui, Renato, para acordar, Renato. É isso aí, meu garoto. Minha gente, muito obrigado aí por todos que nos acompanharam até aqui. Muitos insights, muita coisa legal nós conversamos nesse mês de um conteúdo legal. Já teve médico, já falamos a respeito de cirurgia bariátrica. Hoje nós falamos aqui com o advogado criminal, doutor Sandro Silva. E ainda tem eleição da OAB esse ano para rodar, esse mês pra rodar. Já. Vamos chamar ele aí. Tá, o próximo papo que a gente vai ter também são as eleições. Gente, muito obrigado. Na técnica nos acompanhou o internacionalmente conhecido Arnold Schwarzenegger. Valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera.